quando ele leu o livro de Apocalipse, ele entendeu isso aqui, como nós estamos estudando agora. Agora vamos ver o mistério da besta. O que é uma besta? No Brasil, besta é a fêmea do burro, que também é chamada de mula, e é por onde vem a lenda da mula sem cabeça. Na Bíblia, besta é uma fera que é carnívoro e alimenta de animais tal como o leão. No livro do Apocalipse, mostra uma fera com o corpo de um leopardo e os pés de um urso, com boca de leão e com o poder do dragão. Isto aqui é uma linguagem figurada. Está se referindo a uma nação, um povo, e isto é antes de entregar o poder para a besta de 7 cabeças. Apocalipse 13:2 diz que o dragão deu seu poder, seu trono e grande poderio. Isto é uma linguagem figurada. Leão não tem 7 cabeças. Leopardo não tem 7 cabeças, nem pés de urso, nem boca de leão. Animais não possuem trono para exercer poder algum. Aqui o Senhor quer mostrar o mistério da besta de 7 cabeças, o início, antes dessa besta de 7 cabeças acontecer. Estas 7 cabeças, que são 7 reis, Apocalipse 17:10, elas são regidas pelo poder do dragão. E esse dragão tem 2 sentidos. O primeiro sentido é o próprio demônio. Apocalipse 12, versos 9, diz que o dragão, a antiga serpente, chamado de diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. Confira também em Apocalipse 20, versos 2. Este dragão é o anjo que caiu do céu e levou as pessoas a afastar do caminho reto da santidade que a Bíblia ensina. O segundo sentido é um povo com princípio, é um povo com princípios. Pode ser um povo, uma nação, um país. Apocalipse 13, versos 2 diz: o dragão deu seu poder, seu trono e grande poderio. Isto aqui, veja bem, que aconteceu na vida ministerial de Jesus Cristo, quando o sacerdote, cheio de inveja, entregar Jesus para Pilatos. Mateus 27, 17 a 26. Veja João 18, 35. O que Pilatos falou? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. João 19:15 disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os sacerdotes: não temos rei senão César. Versículo 16: entregou-lhe para ser crucificado. Aqui dá a entender que o sacerdote entregaram o trono para César e deu poder para julgar. João 19, 11, 12, 13. O verso 13 diz: ouvindo Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou no tribunal e sentenciou o Senhor Jesus à morte. Isto é, Pilatos já fez jus do que os judeus passaram para ele, do que o sacerdote passaram para ele, ao qual lhes foi dado. Os sacerdotes fizeram isso, mas este poder era vindo de Deus. João 19, versículo 11. Poderio, 19, verso 11. Poderio no dicionário português é poder excessivo. E foi o que houve com Pilatos. Matou o Senhor Jesus. Então, dá a entender que essa nação é o povo de Judá. É o povo de Judá. Este leopardo com pés de urso, boca de leão, aqui é o judaísmo. Leia Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14, Atos 9, 1 e 2. Israel não convertido, o início, o começo das 7 cabeças que começou em Pilatos, recebendo o reino passado pelo sacerdote. João 19, 11. Aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E estendeu até
até começar o reinado da besta, que é o estado ou o país do Vaticano, há 2000 anos na frente, que teve o início em 11/2/1929, 11/2/1929, hoje 93 anos e 6 meses. Veja que quando fala de 7 cabeças, está falando de 7 reis e também de 7 montes, Apocalipse 17, versículo 9 e 10, como já falei. E estes 7 reis têm um só pensamento, Apocalipse 17, 17. Deus tem posto em seus corações que se cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e dê a bênção do seu reino até que se cumpra a palavra de Deus. Esta é a colocação. 7 cabeças governadas pelo poder do dragão. O sistema da besta é montado. E João vê uma besta com 7 cabeças subindo do mar. Apocalipse 13, verso 1. Isto é, o sistema estava completando. O 7º rei estava caminhando para tomar posse. Apocalipse 11, 7 diz: a besta que sobe do abismo. Subir do abismo e subir do mar é a mesma coisa. Comparando Isaías 51, versos 10, é bom você ler. E Salmo 106, versos 9, esse eu escrevi aqui. Repreendeu o mar vermelho e este secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Salmo, isso aí está escrito. Este abismo aqui é diferente do abismo de onde foi colocado o Lázaro e o rico, pois os dois já morreram e não podem mais se mover. Lucas 16, 22 a 26. E essa besta aqui está subindo. Agora veja a história do Vaticano. Todos os papas europeus, só Jorge Mário Bergoglio, o argentino, em 13/3/2013, ele foi escolhido para ser chefe do Estado do Vaticano, da cidade do Vaticano, fazendo cumprir estes 2 versículos apocalípticos. Ele atravessa o Grande Atlântico, 11.772 quilômetros, e toma posse como soberano do Vaticano, só que o livro do Apocalipse vai chamar de a besta que sobe do abismo. Apocalipse 11, 7 diz: quando acabar o seu testemunho na política do Vaticano, quando acabar o seu testemunho na política do Vaticano, o testemunho só acaba de 2 formas. Primeiro, quando morre, ou segundo, quando renuncia. Como foi o caso de Papa Bento XVI na política do Vaticano, que é uma monarquia eletiva. Funciona assim. Outros países não é assim. No Brasil é de 4 em 4 anos. Agora, no caso do Vaticano, é quando acabar o testemunho, quando morre ou quando renuncia. E Jorge Mário Bergoglio é o 7º. E o livro fala de 7 cabeças, e não de 8, nem de 9, nem de 10. Se Francisco renunciar hoje, tem muitos outros cardeais para ocupar o seu lugar, mas o Apocalipse só anuncia 7 cabeças, que é o testemunho dado pelo livro. Em vários capítulos, aí irá a perdição. Agora, Apocalipse 17, verso 8, narra uma história assim: a besta que viste foi e já não é. Está falando de Bento XVI. Ele foi papa e agora não é mais, porque ele renunciou, mas não deixou de ser papa, porque ele renunciou somente a coroa, mas não renunciou o palácio. Ele não renunciou a religião e nem o Vaticano. Se ele tivesse deixado tudo e fosse ser um pastor, eu diria que isto aqui não estaria falando da Igreja Católica, nem de Bento XVI. Mas como ele não deixou tudo e nem morreu, então Bento XVI é a besta que era e não é. Na história do Vaticano, Bento XVI é o 7º Papa.
mas não é a sétima, mas é a sexta cabeça. Ele é o sétimo Papa, mas não é a sétima cabeça, ele é a sexta cabeça. Porque Bento XVI é a sexta cabeça. Porque João Paulo I só foi Papa, mas não foi cabeça. Como aconteceu com Tancredo Neves no Brasil em 1985. Tancredo Neves só foi eleito, mas não foi presidente porque morreu antes de ocupar o cargo. Qual o significado de cabeça? Cabeça é o centro da inteligência humana, é o cérebro, mas também é um substantivo de dois gêneros, pessoa que lidera ou está à frente de algo, entidade que dirige ou governa, chefe, líder. E João Paulo I não governou o Vaticano, porque Deus não permitiu ele governar. E no dia 28 de setembro de 1978, João Paulo I partiu para a eternidade, ficando apenas 33 dias no governo do Vaticano, deixando um vazio no meio dos cardeais. A pergunta era: como e por que aconteceu? A resposta é simples: ninguém foge dos planos de Deus. Se não tivesse o primeiro, não existiria o segundo. João Paulo I começa o mistério da mulher igreja. Quando ele morre em 28 de nove de 1978, nasce no Vaticano João Paulo II. E João Paulo II, o capítulo 13, é recheado de acontecimento que bate com a história de vida dele como cabeça. Primeiro acontecimento, veja, Apocalipse 13, 3a, e viu uma das suas cabeças como ferida de morte. No dia 13 de maio de 1981, em uma quarta-feira, Papa João Paulo II foi baleado e totalmente ferido, quase foi a óbito. Isso aconteceu com João Paulo II. Segundo acontecimento, Apocalipse 13, 3b, e a sua ferida mortal foi curada. Isto quer dizer que João Paulo II não morreu do atentado que veio contra ele. O terceiro acontecimento, Apocalipse 13, versículo 3c, e toda a terra se maravilhou após a besta. Isso aconteceu com João Paulo II. O mundo todo passou a reverenciá-lo. Tem até crente, estudioso da palavra, que se rendeu a este acontecimento, dizendo que ele vai ressuscitar. Quarto acontecimento, Apocalipse 13, 8. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Depois de sua morte em 2005, este versículo passou a cumprir na vida de todos os cristãos católicos, apostólicos, romanos, pois acredita em Jesus, mas reverencia a outros deuses, principalmente a João Paulo II. Eles acreditam que ele virou santo e que vai ressurgir dentre os mortos, sendo que mortos, seja ele qual for, quem ressuscitou é só Jesus Cristo. Nenhum outro ressuscita, só vai ressuscitar na vinda dele. Quinto acontecimento, Apocalipse 13, 18, porque é o número de um homem. Entre todos os pontífices do Vaticano, o único nome que, calculando em latim, dá 666 é João Paulo II. Veja a lápide de João Paulo no YouTube, escrito em latim, Ioannis Papa Paulo II. Isso aí dá 666, você fazendo o cálculo. Sexto acontecimento, Apocalipse 13, versículo 18. Calcule o número da besta. Está se referindo ao número do homem, que em latim dá 666 também. É escrito em algarismo romano, que pode ser calculado, e calculando dá 666. Aqui nos revela a besta do Apocalipse. Esta é a história que o livro conta,
de uma das 7 cabeças do Apocalipse, que é a quinta. Outro país que caberia nesta história é o Brasil, desde a Sexta República de 1985, onde o primeiro candidato foi Tancredo Neves, mas o primeiro presidente foi José Sarney. Tancredo morreu antes da posse. Ele não deixou legado como presidente. Sarney assume 15 de março de 1985, primeiro presidente. Vem Fernando Collor, 15 de março de 1990. Segundo presidente. Vem Itamar Franco, 29 de setembro de 1992, terceiro presidente. Vem FHC, 1995, quarto presidente. Vem Lula, 2003, quinto presidente. Dilma, 2011, sexto presidente. Michel Temer, 2017, sétimo presidente. E Jair Messias Bolsonaro, o oitavo, 2018, o oitavo presidente. Apocalipse 17:11, Jair Bolsonaro é o oitavo e faz parte dos 7, pois foi eleito pelo povo. Ele foi ferido de morte e sua ferida mortal foi curada também, mas não dá certo para o Brasil essa política aqui, porque os outros estão vivos. Isso quer dizer, só um morreu, só Itamar Franco que morreu em Apocalipse 17:9, os 5 anteriores a ele morreu. Né? Aqui é o contrário, aqui os 6 estão vivos, ou 7 estão vivos, e um só que morreu foi Itamar Franco. No Brasil, quase todos anteriores estão vivos. O Brasil não usa latim nem algarismo romano. Esta é uma história da Bíblia, não cabe no Brasil, só cabe em Roma, no Estado do Vaticano. Depois da morte de João Paulo II, em 2/4/2005, entra Bento XVI, em 19/4/2005, e ficou 8 anos como Papa, o suficiente para sentir o peso da iniquidade do ser humano, e pediu a renúncia. E renunciou em 28/2/2013. Quando ele renuncia, Apocalipse 17:8-11 mostra que está cumprindo algo que está escrito há quase 2000 anos atrás. Apocalipse 17, verso 8 diz assim: a besta que viste foi e já não é. Está falando de Bento XVI. Está falando de alguém que esteve no poder e agora não está mais. E Bento XVI exerceu o poder de 19/4/2005 a 28/2/2013. Então está esta besta que era e não é Bento XVI. A sequência do versículo diz: e há de subir do abismo. Quem subirá do abismo? Na história do Vaticano é o Papa Francisco. Mário Jorge Bergoglio, dia 19/3/2013, ele foi escolhido pela Cúria do Vaticano e atravessou o grande Oceano Atlântico e toma posse como Papa Francisco, tendo o Atlântico como um grande abismo, como nós já lemos atrás. Mar e abismo é a mesma coisa, como já vimos. E irá à perdição. Aqui dá a entender que quando um renuncia, o outro sobe do abismo. Quando os dois estiverem juntos, eles vão à perdição. E ir à perdição é perder tudo, vai ser destruído. Apocalipse 16, versos 18, diz que vai ter um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Apocalipse 16, 21, vai chover pedra do céu, saraiva. Apocalipse 18, versos 9-23, vai haver lamento, somente lamento, muito choro. E na história do Vaticano só acaba ou encerra com o processo de uma devastação sobrenatural da natureza, porque se o Papa Francisco renuncia ou morre, os cardeais fazem outro conclavo e coloca outro em seu lugar. Apocalipse 17, verso 8 diz: e os que habitam na terra, outra história
né, segue o versículo, que habitam na terra, admirarão vendo a besta que era e já não é. Isto quer dizer que o mundo todo, toda a terra ficou admirada com a coragem de Bento XVI em renunciar ao seu chamado, em outras palavras, abandonar a batina. Tem vídeo no YouTube e perguntando por que ele renunciou. Veja o vídeo, a verdade por trás da renúncia do Papa XVI, Bento XVI, o último Papa. Outro vídeo, a renúncia que mudou a história da igreja. Vídeo, Apocalipse 17, verso 8 diz, mas que virá. O mundo todo também ficou admirado quando viram que foi eleito um Papa do Novo Mundo e que o que a TV dizia era isso. Nunca houve um Papa da América Latina, somente Papa europeu. E, para fechar, Apocalipse 17, 11 diz, a besta que era e não é, está falando de Bento XVI. É ele também o oitavo, é Bento XVI, porque antes que ele renunciasse, ele era o sexto. Depois que entrou outro em seu lugar, ele passou a ser o oitavo. Então está falando de Bento XVI. E é dos sete. Porque ele era o sexto, então ele faz parte do corpo da besta de 7 cabeças. E João Paulo I só faz parte dos papas e não das 7 cabeças. E vai à perdição. Como já estudamos, quero acrescentar que quando este corpo estiver completo, nos dias dos 2 papas juntos, acontecerá este grande terremoto. E Roma, a cidade das 7 colinas, será subvertida com este acontecimento. Aqui está o mistério da mulher e também o mistério da besta, Apocalipse 13, 17 e o 17. O mistério da besta, desde que os sacerdotes judeus entregaram o reino a César para as mãos de Pilatos, a mulher está referindo à Igreja Católica Apostólica Romana. Que Deus possa nos abençoar. Se você gostou desse vídeo, né, compartilha para que outras pessoas possam entender. E Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.